Às vésperas de entrar em vigor a tarifa de 50% para produtos brasileiros nos Estados Unidos, o governo brasileiro afirmou que está conversando com reservas com o governo norte-americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o foco nesta semana está nas negociações comerciais. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, o Rodrigo Simões. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Olá, Kelly, boa tarde. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Rodrigo, a cada momento a expectativa cresce, né? Porque apesar desse posicionamento brasileiro dizendo, olha, estamos buscando negociação, queremos diálogo, a gente percebe que existe um posicionamento mais duro em relação ao governo norte-americano, né? Exatamente, Kelly. E o que acontece, né? Acredito que é só para a gente poder relembrar que esse comunicado vindo dos Estados Unidos, né, sobre esse tarifaço de 50%, quando ele chegou ao Brasil, Kelly, e para a nossa audiência, né, ele não veio por vias formais, tá, por nenhuma embaixada e nenhuma carta assinada e direcionada, tá, ao governo brasileiro. Toda essa informação de tarifas se deu por meio de divulgação da rede social. Tá? Não foi nada assim oficialmente. Somente o governo brasileiro, que junto com os embaixadores, né, sob a liderança do Lula e do Alckmin, foi que conseguiu ir atrás e ver que o Donald Trump queria impor tarifas aqui. Agora, o que acontece? Nesse meio, nessa semana e na semana passada tumultuada, o problema é que acaba surgindo muitas fake news, muita gente deixando nublado ali esse cenário e que até mesmo a audiência fica um pouco confusa, né? Se o Brasil vai negociar, se não vai. E assim, para tranquilizar e acalmar, eu tenho acompanhado bastante de perto e até mesmo na Faculdade do Comércio a gente tem verificado quais seriam os impactos, tá, dos custos, seja no comércio, na prestação de serviços, seja para o dia a dia da população brasileira. Mas o vice-presidente Alckmin, com os senadores, estão na liderança, conversando, principalmente com o secretário Lutnick, que é do governo americano, que tem ali uma grande palavra para poder dar sequência na negociação do Brasil com os Estados Unidos. Agora, veja, né, os Estados Unidos, com essa questão de impor tarifas, na verdade, Donald Trump ele joga querendo chamar os países para negociação e todos os países que ele chamou para poder conversar, nenhuma das tarifas ficaram no valor e no percentual que ele estimou, sempre ficaram abaixo, com algumas regras, com algumas negociações, vide União Europeia, Japão, Indonésia, entre outros países, até mesmo a China, que diminuiu, não ficou aquele negócio de 150%, 200%, nem nada. Então, assim, foi dessa forma. E eu acredito, Kelly, que o Brasil ele vai seguir bem nas negociações, tá? E a gente pode discutir mais dados aqui. Olha, eu espero que sim. Essa é a nossa torcida com certeza. Agora, é o seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ontem ao presidente Lula o plano de contingência contra o tarifaço dos Estados Unidos. Ele detalha medidas para diminuir o impacto das tarifas sobre os produtos brasileiros. Hoje pela manhã, ele conversou com jornalistas. Vamos ver. Nós estamos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento que não foi criado por nós, né? Um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo. Bom, então, como a gente viu, o Fernando Haddad reiterou que o Brasil, então, não pretende sair da mesa de negociações, vai continuar, então, dando prioridade ao diálogo para tentar reverter a medida que começa a vigorar a partir de 1º de agosto. Esse tom em busca de diálogo é fundamental, né, Rodrigo? Sim, Kelly, é fundamental. E quando você parte do princípio econômico, tá, das negociações, dos comércios, né, das alianças multilaterais, Estados Unidos é um excelente parceiro já há mais de 150 anos, né, quase 200 anos, é um investidor aqui no país. Muitas companhias americanas operam aqui no Brasil, geram empregos. Enfim, nós temos uma excelente relação com os Estados Unidos, com o governo americano.
O que acontece é que o Brasil, né, o governo brasileiro, ele está indo no caminho correto de negociar, de diplomacia e também criando estratégias para quê? Para que se algo não seguir conforme o Brasil queira, né, ou seja, o impacto dessas tarifas não forem reduzidos de fato, o Brasil já está criando, o governo brasileiro já está criando alternativas para poder apoiar as micro, pequenas e médias empresas nessa questão das exportações, para poder diminuir os custos, principalmente de impostos de exportação, né? Existe o imposto de exportação e o imposto de importação. Então, o governo está querendo criar isso. Só que, veja, a gente está num momento, Kelly, em que, ao mesmo tempo que a gente tem que conceder esses apoios, esses benefícios, a gente está num momento em que o caixa do governo está apertado, sabe? Está faltando dinheiro para fechar as contas esse ano, por volta de 70, 80 bilhões. Todo mundo pode pesquisar ali no Boletim Focus, ou até mesmo nos dados do Ministério da Fazenda. Então, o governo brasileiro se encontra numa situação difícil de ter que apoiar as empresas brasileiras para poder garantir os empregos e também fechar as contas do governo. Mas isso deixa uma lição para a gente poder entender que o mundo, né, principalmente nesse pós-pandemia daqui em diante, o mundo ele vai tocar uma outra música, e que é hora do Brasil, que é hora do governo brasileiro começar a se preparar realmente como um projeto de nação. Senão, a gente vai ficar, né, com aquele ditado popular, o cachorro sempre correndo atrás do rabo. Ou seja, a gente sempre fazendo um retalho, uma coxa de retalhos cada vez mais complexa, onde você tem um benefício aqui, uma isenção ali, e a gente nunca está à frente, sempre está atrás, né, das decisões que o mundo toma. Eu acho que todos esses acontecimentos devem estar servindo de lição para todos os entes do governo e principalmente para o empresariado brasileiro se programar e pressionar o governo para as reformas estruturais que nós precisamos, Kelly. Rodrigo, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse ponto que você chamou a atenção em relação ao apoio às empresas, porque olha só, o presidente Lula sancionou a lei que vai devolver impostos a pequenos exportadores. É o programa Acredite Exportação, que deve beneficiar mais de 11 mil empresas. Na prática, a lei aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional lá no começo de julho antecipa os efeitos da reforma tributária que só entra em vigor lá em 2027, para reduzir os custos de micro e pequenas empresas que exportam produtos e serviços para outros países. É claro, você já trouxe para a gente, Rodrigo, essa questão do caixa, né, que é difícil realmente equilibrar, mas ao mesmo tempo é um sinal que o governo dá para quem exporta, dizer, olha, a gente está buscando alternativas, né? O governo já ventilou também a importância de continuar abrindo novos mercados para pulverizar ainda mais a questão das vendas mundo afora, mas pode ser um sinal aí que o governo está atento para tentar diminuir um pouco esses efeitos, né? Sem dúvidas, tá? Esse programa do governo, do Acelera Exportações, é um dos programas que serão criados, tá? Então, assim, nós teremos programas a nível federal e também a nível estadual, tá? Então, assim, acredito que é positivo, sim, essa intenção do governo, essa atitude do governo em ajudar as empresas brasileiras. É o que a gente espera, né? Eu acho que o governo, ele acerta a mão mesmo nessa jogada de poder apoiar, porque é o que precisa, né? As empresas precisam do governo, o governo precisa das empresas para poder arrecadar os impostos e arcar ali com saúde, segurança e os demais custos da sociedade, e eu vejo muito benéfico. E dando um pouquinho mais de detalhes, Kelly, eu vejo que esse pacote que o ministro da Fazenda e o Geraldo Alckmin, vice-presidente Geraldo Alckmin, conseguiu construir é bem benéfico. Você vai ter a questão de devolução de impostos, tá? Vai ser meio que uma redução de impostos com devolução das vendas para poder compensar um outro imposto, seja para micro, pequenas e médias empresas. Então, isso é ótimo, mesmo que a tarifa aumente, ajuda um pouco a desafogar o prejuízo ali do empresário, porque acaba gerando emprego, se ele fica com muito prejuízo, acaba tendo que dispensar mão de obra. Por outro lado, os governos estaduais também estão criando os seus programas, né? São Paulo tem criado o seu programa aqui, Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ainda não tinha saído até ontem qual seria, porque São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul também são grandes exportadores, além do Ceará, entre outros, da parte ali também do agronegócio. Então, via banco regional, seja de empréstimo, seja de facilitação, seja de empréstimo a juros menores, para que esses produtores consigam se reprogramar, se reposicionar diante desses novos desafios. Os Estados Unidos segue num caminho muito difícil, tá? Uma dívida praticamente impagável americana, por isso que o presidente Donald Trump, desesperado, e acha que agindo dessa forma vai conseguir resolver a economia, mas não é bem assim, viu? A gente vai seguir, com certeza, acompanhando tudo isso muito de perto. Obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Kelly, é sempre um prazer estar aqui com você e com toda a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez.